Uma das coisas que é muito interessante quando nós vivemos numa cidade tão arborizada como Goiânia, eu sei que alguns podem às vezes olhar para a cidade de Goiânia e dizer assim, não, mas nós não somos tão arborizados. Comparativamente com muitas outras cidades do mesmo porte, do mesmo tamanho, a Goiânia tem esse benefício ao ter sido planejado de ter muitas árvores. E a gente, ao passar pelas ruas, a gente vai vendo todo tipo de árvore, talvez seja alguma coisa comum que você nem preste atenção. Os nossos adolescentes e pré-adolescentes estão aí, liberados para ir lá para as salas. Na Araguaia, lá no finalzinho, um pouco antes daquela ponte, tem uma árvore do lado direito, que ela cresceu tanto, que ela tomou a conta da calçada inteirinha. E nessa época, a Comurb, é muito comum a gente ouvir os caminhões aí passando, ou podando árvores, ou até mesmo mudando a árvore aí de lugar. E eles começaram o processo de poda daquela árvore. Imagine o tronco da largura de uma calçada. É impressionante o tamanho. Essa não é uma das maiores árvores, mas é uma das árvores que muitas vezes, quando vem também as tempestades, existe esse processo aí de queda. E a gente às vezes fica pensando, puxa vida, né, como que tamanho da força do vento ou das chuvas para fazer algumas dessas árvores caírem. Alguns anos atrás, uma grande árvore caiu num parque nos Estados Unidos, uma sequoia. A sequoia, elas são árvores milenares. Nesse parque, chegam-se a dizer que algumas dessas árvores têm mais de 1000 anos. E elas são tão grandes que elas são apelidadas até mesmo por general. Cada uma delas recebe o nome general alguma coisa. Quando nós olhamos por cima, talvez a gente possa não perceber muita coisa. A gente não percebe. Se não ligar, não vai, né? A gente não percebe muita diferença. Mas quando a gente olha de baixo, a gente vai vendo a diferença e o tamanho e a grandeza dessas árvores. A maior dessas árvores, ela recebeu o nome de General Sherman. Ela tem 83 metros de altura por 33 metros de circunferência. Se estima que o tronco dessa árvore deva se pesar algo em torno de 1,4 toneladas. Talvez, para a gente comparar, algo parecido com 15 baleias ou 25 tanques. Como eu estava falando, alguns anos atrás, uma dessas árvores tombou. E o pessoal do parque ficou muito preocupado porque não tinha tido chuva, raio, não tinha nenhum tipo de praga que fez com que houvesse qualquer tipo de corrosão. E uma das coisas que começou a ser feita, a pergunta que foi feita é, o que teria feito uma árvore tão consistente? Essas árvores, além de elas terem raízes pivotantes, que é para baixo, ela também tem raízes ramificadas. São árvores muito estruturadas, mas o que teria feito uma árvore aí a 83 metros, dá quase um prédio de 28 andares. O que teria feito essa árvore cair? A guarda florestal desse parque, Debbie Schwarzner, ela explicou que
a movimentação ao redor dessa árvore foi pavimentando o piso e matando as raízes, o que fez com que a árvore começasse a colapsar. E aí, a primeira tentativa, a primeira ação, ao perceberem que o turismo e as pessoas, mesmo que pequenas, estavam compactando o solo ao andar e matando as raízes ramificadas, eles fizeram cercas ao redor dessas árvores. Por quê? Mesmo as mais fortes e veneráveis árvores que existem há centenas de anos, não conseguem sobreviver quando não há proteção, quando não há cercas sagradas em torno das suas raízes. Quando nós olhamos para nós mesmos, se nós não entendermos que nós precisamos de uma cerca de proteção ao redor da nossa vida, uma das coisas que vai acontecer é que a nossa própria vida começa a colapsar. Talvez alguns perguntem assim, mas como? Colapso físico, emocional, moral. A gente tem vivido em dias onde tantos perderam a capacidade de sonhar. A cultura que nos envolve vai esmagando silenciosamente as raízes do nosso coração e fazem com que muitas vezes a gente desgaste a nossa personalidade, matando a essência de quem somos ou anulamos tudo aquilo que Deus poderia construir na nossa vida. É por isso que há tanto tempo, Salomão diz, podem ler para mim? Sobretudo, podem ler mais uma vez? Provérbios 4, 23. Existe uma coisa que nem os pastores, nem os presbíteros, nem todo o corpo ministerial consegue fazer, é que é guardar o seu coração. Guardar o seu coração, alimentar a sua espiritualidade, cuidar com as coisas que roubam a sua espiritualidade ou esmagam as suas raízes, só você pode fazer. Vocês podem ouvir boas mensagens, o material das crianças, dos adolescentes, mas cada um de nós precisa olhar para o coração constantemente e fazer ou construir cercas sagradas, limites para algumas coisas. Eu sei que quando a gente às vezes olha para a nossa cultura e a gente acha que esse mundo não tem mais jeito, e a gente fala assim, mas como? Como viver nos nossos dias, onde existe o novo normal, pós-modernidade, tudo vale, e tantas outras coisas? Como fazer para manter o nosso coração com integridade, construir cerca que nos protejam? E para isso, eu preciso da ajuda do apóstolo Paulo. Eu queria que vocês abrissem aí suas Bíblias, Colossenses capítulo 3. Nós estamos tão acostumados às vezes com alguns textos, que a gente às vezes a gente lê e passa por cima sem entender o significado. Hoje eu vou fazer um exercício com vocês. Eu escolhi ler com vocês esse texto na versão Nova Transformadora. Quem está com a Bíblia, infelizmente, vai ter que seguir aqui, mas se você tem o seu celular ou app, você pode colocar lá nessa versão, porque talvez ela nos ajude a olhar para esse texto com uma profundidade maior e entender os conselhos do apóstolo Paulo para cada um de nós nos nossos dias. Cadê aqui? Ó? Não pode deixar o PowerPoint, que o texto está lá mesmo. Consegue voltar o PowerPoint? Isso.
Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, uma igreja que foi plantada por Epáfras. Paulo está escrevendo a carta, que é uma das cartas das quais ele escreveu na prisão. E qual é a crise que a igreja de Colosso vive, que é muito parecida? Eles começaram a ter uma diversidade de valores, de coisas dentro da própria igreja e começaram a cultivar isso de novo. Alguns começaram a dizer, Jesus é um caminho que leva a Deus, mas existem outros. A cidade de Colosso ela era tão mística que eles acreditavam que existiam seres espirituais e muitas vezes eles compravam orações, rezas, mantras, como forma de se defender. E isso é denominado as cartas Efésias. E uma das coisas que Paulo vai fazer, e por mais que incrível que isso possa parecer, nos dias de hoje nós começamos a ver igrejas que já não dizem assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus dizendo, senão por mim. Isso é o que a teologia vai dizer como unicidade, somente por Cristo. O grande problema é que hoje já existem pessoas que dizem assim, não, Deus é amor. E no final, Ele vai salvar todo mundo. Uma das coisas que talvez seja o grande desafio, quando nós olhamos, é justamente essa coisa de, mas como que eu faço? Uma das coisas que Paulo vai dizer, simples, como que eu guardo o coração? Mantenha fixos seus olhos no alto. Alimente o seu coração com a leitura da palavra para com que os seus pensamentos e os seus valores continuem a ser influenciados ou norteados pelos valores de Deus. Coloquem a sua prioridade naquilo que é eterno e não temporal. Os valores do Evangelho precisam direcionar a nossa vida. Eu não sei se vocês sabem, eu cresci num ambiente espírita. E em muitas casas onde a pessoa, umbanda, candomblé, deita para o santo, que é como se fosse o batismo, eles têm um altar. E nesse altar, eles não saem de casa sem bater a cabeça ali naquele altar, pedindo a bênção para tudo que ele vai fazer. Porque ele entende que ele está debaixo da proteção daquela entidade que nós sabemos que é um anjo caído, um demônio. O problema é que nós experimentamos a salvação, mas nós esquecemos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Por isso, Paulo continua nos ajudando a entender, e aqui eu acho que ele vai pegar pesado. Podem ler o versículo 3 para mim? Vocês morreram. Gente, qual que é, imagina você, um esquife, e você lá dentro. Quais são ali a preocupação com o carro? Quais são a preocupação do morto com os impostos, com a instabilidade do país, com desejos, paixões? Nada. Porque está morto. Paulo nos lembra que quando nós nascemos em Jesus, nós morremos para essa vida.
Talvez alguns digam assim, mas espera aí, eu ainda sinto as influências da natureza pecaminosa, sim. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Talvez essa seja a grande mentira que a gente precisa combater constantemente. Eu sou pecador por causa da natureza que ainda não foi totalmente transformada. Mas eu não preciso mais ser escravo do pecado. João 8 vai dizer, conhecereis a verdade? Quanto mais, aí eu acho que existem duas coisas. Uma é a salvação que nos foi dada gratuitamente em Cristo. E é algo que Ele fez. Nós não podemos fazer nada, mas existe a santificação. E alguns começam, tá bom, mas para mim ter uma vida santificada, o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você precisa se render. Ser orientado por Deus, permitir com que Ele nos oriente. Lembram quando Pedro volta daquela noite que ele não pesca, e Jesus, depois de usar o barco de Pedro, diz assim, Pedro, vai ao mar e joga a rede desse lado. E Pedro pensa alto e falou assim, Jesus, a gente pescou a noite inteira, mas o Senhor está mandando, manda quem pode, obedece e Ele joga. O desafio hoje da santificação dentro das nossas vidas é entender que nós precisamos obedecer. Nós precisamos desse processo de ter Deus nos orientando. E aí, uma das coisas que o versículo 4 vai dizer é que quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo, então vocês vão participar. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu entendo quem Ele é, mais eu entendo o seu amor e mais eu consigo dar passos em obediência. Não é um processo daquilo que eu faço, mas é uma reação de amor a Deus. Eu sei, talvez os mais pragmáticos vão perguntar assim, mas como? Mas como, Paulo? E Paulo nos ajuda a entender quando ele diz, podem ler para mim o 5? É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Façam morrer. Eu sei que alguns ainda, diante da cultura que nos envolve, das mentiras do diabo, perguntam assim, mas eu não sei como fazer morrer. E o texto vai dizer, fique longe. Como que eu faço para com que eu cresça no Espírito? Vocês já ouviram a história do cachorro bravo e do cachorro manso? Faz assim, deixa eu ver se você... Alguns já ouviram, né? Outros eu acho que estão dormindo, que estão assim, ó. Qual cachorro que late mais? O cachorro manso ou o cachorro bravo? Quem acha que é o bravo? Ixi. E quem acha que é o manso? Tem um monte de gente que ficou em cima do muro aí, né? Gente, o cachorro que vai latir mais é o que você alimenta. Todos nós temos sim essa natureza pecaminosa. A grande questão é o que você tem alimentado. Você tem alimentado ou permitido com que seja alimentado a sua natureza pecaminosa? E aqui a gente pode talvez ser bem honesto. As coisas que aparecem da internet, os homens que são tão assediados pela questão da pornografia, a mulher que muitas vezes é tão pressionada por esse modelo Barbie de ser perfeita.
A gente entra agora numa nova fase, onde a gente sabe assim, não, será que isso está acontecendo? Dos bebês rebornes. E tem gente que vive diante dessa situação, que eu não sei nem que palavra que a gente usa. Mas o que você tem alimentado? Se você não alimenta a sua natureza espiritual com a leitura da palavra, com andar perto de Deus, não tem como algumas dessas coisas serem tratadas. Se você continua consciente ou inconscientemente alimentando a sua natureza pecaminosa, e ele é muito claro quando ele faz a lista: imoralidades sexuais, impureza, paixão sensual, dos desejos maus e ganância, que é idolatria, fique longe. Porque se você alimenta isso, não tem como você dar frutos. Não tem como você experimentar o novo de Deus, porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Se eu alimento essas coisas, a desconexão de Deus, ela continua a fazer com que o coração experimente todas as coisas da vida do velho homem. Você fala assim: mas eu aceitei Jesus, mas eu continuo vivendo da mesma forma. Sim, se você alimenta a sua natureza pecaminosa. Faça morrer. E Paulo continua, a falar dentro desse processo, a nos ensinar como esse processo é simples, mas precisa ser obedecido. Podem ler o 7 para mim? Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Vamos ler o 9 juntos? Não mintam uns aos... Gente, por que mentir é classificado como pecado? Porque quem é o pai da mentira? E quando eu minto, eu faço filho de quem? Mas pastor, não existe mentirinha santa. Sempre que chega nisso, o pessoal vem com aquelas histórias. Porque a minha avó e o filho que morreu, e ela vai... Gente, a forma com que a gente compartilha a verdade é uma coisa. Mas a gente tem que levar a sério essa coisa de que algumas coisas, de algumas áreas da vida, continuam enraizadas e precisam ser tiradas pela palavra. Enquanto eu não olhar para a minha vida e dizer que ira é ira, maldade é maldade, não tem como ser transformado. Quantas vezes eu ouço pessoas, ao querer justificar algumas áreas que ele continua lutando, dizendo assim: pastor, é meu jeito, eu sou assim. E a minha vontade é dizer assim: não, isso é mentira do diabo, porque você foi lavado, você foi comprado pelo sangue de Cristo. O Deus Criador dos céus e da terra ama a sua vida e deseja fornecer ou lhe dar não somente a salvação, mas a vida no reino, a vida em abundância. Mas para isso eu preciso crer na palavra, eu preciso me render, e eu preciso olhar para algumas dessas coisas e dizer assim: Deus, isso existe no meu coração e eu não sei o que fazer. E Ele vai dizer para você: mas eu sei. Vinde a mim, vós que estáis, e eu vos aliviarei. A nossa vida é tratada em Deus, não pela aparência que nós queremos mostrar, mas quando nós olhamos e revelamos como é o nosso coração. E Paulo parece que agora vai usar um exemplo muito simples. Continuação do versículo 9, vai dizer assim: pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Podem ler o 10 para mim?
se dispam e se vistam. Talvez a pergunta é: você tem se vestido dos dons do Espírito? Você tem se vestido daquilo que agrada o coração de Deus? Você tem se despido de toda maldade? Você tem chamado o pecado de pecado? Se não houver isso, a gente vai se transformando num religioso. Uma boa definição que o pastor Tim Keller dá sobre o religioso é que quando o religioso peca, ele diz assim: eu quebrei uma regra. Mas quando o discípulo de Jesus peca, ele vai dizer: eu ofendi o coração do meu Pai. Isso é algo que vai precisar constantemente ser tratado dentro da nossa vida. E aí, eu sei que a gente ainda pergunta assim: ai, Paulo, mas como? E é interessante que parece que Paulo vai percebendo isso e ele vai respondendo às nossas crises, às nossas perguntas. Se rendam à graça de Jesus e sejam transformados por ela. Podem ler para mim o versículo 11? Não importa se você é o Goiás, o Vila, o Atlético, não importa. Corintiano, até corintiano vai entrar no céu. Não importa. O que nós precisamos constantemente ser lembrado, ao ler a palavra, ao falar com Deus, nós precisamos render o nosso coração. Quantas são as vezes que parece que a gente entra na igreja, ou até mesmo diz entrar na presença de Deus, mas a gente não se encontra com esse Deus santo, com esse Pai amoroso, com esse Deus que nos escolheu e ano após ano continua nos sustentando e deseja com que a nossa vida glorifique o seu nome, à medida com que a gente faça ou desenvolva os nossos dons de forma eficiente ou da melhor forma possível. Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Eu sei que às vezes a gente pode ter aquele complexo, né, do patinho feio, achar que sempre as coisas dos outros são melhores, mas com o Pai que nós temos, isso não é verdade. E por mais que esse mundo procure esmagar as nossas raízes, a nossa espiritualidade, quando nós nos voltamos para Deus, Ele sempre nos abençoa, sempre traz palavras como: você é meu filho amado, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A gente precisa entender que esse processo de santificação é um processo constante. A gente pode ter altos e baixos das fases do ciclo natural da vida, aonde muitas vezes o inimigo e a cultura vão dizer assim: está vendo? Você diz que é crente, mas só vive com situação difícil. Está vendo? Você é crente, mas olha o que está acontecendo. Que Deus é esse? Ele procura esmagar as raízes, desacreditar tudo aquilo que a palavra fala. Mas quando a gente entra na presença do Pai, o que a gente experimenta é um amor que nos transforma. É uma graça que muda a nossa vida. Por isso que Paulo continua: visto que Deus os escolheu para ser seu
povo santo e amável. Eu vou pedir para vocês lerem. Leiam para mim o 12. Existe acho que na Revista e Corrigida, quando fala dos frutos do Espírito, uma das coisas que tem lá é benignidade. E uma das coisas que marcou muito a minha vida, pelo fato de eu não ter crescido na igreja, mas ter me encontrado com Jesus quando tinha 18 anos, é que o mundo sem Deus não tem benignidade. Não existe uma piada que não tenha duplo sentido. Existe malícia em todos os processos. Existe esse desejo de ganhar, levar vantagem em tudo. E a minha grande surpresa ao andar com Deus é perceber que Ele é quem nos faz benignos. Aí, as pessoas, às vezes, ou a gente pode ficar assim, mas Deus, eu não sei como, eu queria entender. Deixa eu tentar dar um exemplo que sempre me ajuda. Vocês já fizeram aquela brincadeira com clips? Que você põe no imã, né? A aula de 8ª série, né? Ou peraí, que ano que é isso? 9º ano, né? Do ensino fundamental, 7º ano. Você coloca o clips num imã. E quando você tira o clips, ele está o quê? Imantado. O magnetismo no clips é dele? Não. Vai passar. Mas por algum período de tempo ele vai estar imantado. Todas as vezes que, como filhos e filhas de Deus, nós realmente entramos na presença do Senhor, nós abrimos a sua palavra, nós lemos a palavra, nós nos encontramos com Deus. Quando a gente olha com seriedade as nossas limitações e fala com Deus, a gente sai da presença de Deus imantado pela sua santidade. Lembram quando Moisés entrava na presença de Deus e o pessoal começou a ficar constrangido porque quando ele descia ele estava com o rosto brilhando? Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, que nós cultivamos a nossa espiritualidade, que nós construímos cercas sagradas para a nossa vida, isso vai nos transformando. Às vezes, nós não conseguimos enxergar, mas as pessoas ao nosso redor veem. E à medida com que a gente vai levando com seriedade esse processo de comunhão com Deus, o que vai gerando é cada vez mais essa paz, essa bênção. Não é assim algo que a gente não vai ter mais problemas, não, a vida vai ter dificuldades, mas a gente vai sempre buscar depender de Deus ou mutuamente nos encorajar a esse processo de se revestir dos valores eternos. Quantas vezes, quando a gente está com dificuldade, parece que a gente olha mais para os problemas do que para o próprio Deus. Mas à medida com que a gente olha para Deus, Ele nos transforma. Me falta tempo para entrar ainda no versículo 13, 14, 15, mas quando estar na presença de Deus vai gerar um coração que vai se tornando compassível. Versículo 13, Paulo vai dizer assim, como sejam compreensíveis uns com os outros, perdoem uns aos outros. Versículo 14, revistam-se do amor de Cristo. Versículo 15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E ele vai terminar dizendo que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha
Não é só uma área da vida, é toda a existência. Qual que é o resultado prático? Podem ler para mim o 17? Tudo que fizerem ou disserem. Ontem eu tive a alegria de um dente meu, que é chamado, talvez na minha época de jaqueta, soltar. E eu tive que ligar para a dentista, e ontem à noite ela me atendeu e colou o dente de novo. E ela estava mostrando o trabalho que ela faz. E ela diz, isso aqui é o meu testemunho para o mundo. Eu faço o meu melhor para com que, ao abençoar a vida das pessoas com os meus dons e talentos, isso gere honra e glória ao nome de Deus. Da mesma forma com a gente. Eu sei que Deus escolheu vasos de barro, mas a graça é aquilo que vai permear a nossa vida. Para a gente terminar, queridos, eu acho que a gente precisaria pensar sobre algumas coisas. A primeira delas, você tem construído cercas sagradas ao redor do seu coração? Ou você tem, talvez, exposto sua vida a todos os desejos e paixões desse mundo? Qual cachorro você tem alimentado? Você tem mantido seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé ou da sua fé? E veja, não tem nada de errado em você poder dizer algumas situações assim, não. Deus, eu estou vivendo uma fase onde eu deixei. Me ajuda a voltar. Mas nós precisamos entender que essas são ações que nós precisamos ter. Os amigos, como daquele paralítico, podiam levar a pessoa até Jesus. Mas o Evangelho só se torna eficiente na nossa vida quando nós nos rendemos a esse Deus. Por isso, sua natureza pecaminosa tem morrido e você tem se vestido da nova natureza. As pessoas conseguem perceber, não só pelo falar, mas pela sua vida. E por último, você tem se rendido a Jesus diariamente. A minha oração é que Deus possa fazer isso com cada um de nós. Nós possamos guardar o nosso coração, nós possamos olhar para o Senhor, se despir do velho homem e se vestir de tudo novo que o Senhor deseja nos oferecer. Queria convidar você a fechar seus olhos. Tenha um pequeno momento de oração. Diga para Deus como está a sua vida nessa manhã. Talvez alguma coisa esteja colapsando, como aquela grande sequoia, aquela grande árvore, que algumas coisas do seu coração endureceram. Senhor, afofa a terra do nosso coração. Senhor, nós queremos experimentar essa vida e vida em abundância. Nós não queremos ser constantemente derrotados pelo pecado, mas nós desejamos, Pai, viver essa nova vida de amor, de poder, de esperança, de sonhos. Faz os nossos olhos brilhar, enche o nosso coração do desejo de andar perto do Senhor, de servir ao Senhor. Abençoa, Senhor, os casamentos, as famílias, os filhos, os pais.
Ó Deus bondoso, abençoa todo aquele profissional hoje aqui, para com que ele seja o melhor profissional e que sirva para honra e glória do teu nome. Nós rogamos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.